Boa noite, queridos irmãos e irmãs. É com uma satisfação muito grande que mais uma vez estou aqui com vocês. Não parece, mas o dia de quinta-feira, ele é muito especial para casa. É onde a espiritualidade coloca todo o teu aparato espiritual e divino para auxiliar os nossos irmãos carinhosamente chamados de obsessores. Então, no dia de hoje, temos que estar em total sintonia com Deus, com Jesus, com a espiritualidade amiga, né? As falanges benditas que aqui se encontra, e rogar ao nosso Pai Criador, lembrando que nessas ações que nos envolvem a nossa existência atual, não existe apenas um lado da moeda. Para Deus, algozes e perseguidos são também vítimas, é considerado necessitados. Então os nossos obsessores de hoje são os nossos credores de ontem, pois nós temos dívidas com eles. Mas vamos falar de obsessão. Quero falar de uma coisa muito importante que auxilia a nossa projeção moral e espiritual e a nossa evolução. O Evangelho segundo o Espiritismo, esse livro que todos nós temos que ter de cabeceira, ele é muito importante para a nossa melhora íntima, para a nossa reforma. Ele é maravilhoso. Quando eu estou me sentindo mal, perturbado, fustigado, sonhos, pesadelos, oriundo muitas vezes do meu dia a dia, da minha profissão, das responsabilidades em outras casas, até mesmo com outras religiões, a gente se sente perturbado. Porque a gente sofre as influências do meio, do ambiente, né? E eu aprendi a buscar no Evangelho segundo o Espiritismo a sintonia necessária para me entrar em contato com o Criador, com o meu Pai, com o nosso Pai. O engraçado é que o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, ele diz o seguinte: a explicação das máximas morais do Cristo, em concordância com o Espiritismo e suas utilizações diversas e circunstâncias da vida, em suas utilizações diversas nas circunstâncias da vida. O que é isso? Quem já ouviu falar daquela propaganda, o tempo passa, o tempo voa e a poupança Bamerindos continua numa boa? Não está mais numa boa, né? Porque ela não existe mais. Eu gostava quando aparecia na propaganda da televisão, né? E eu dizia comigo mesmo quando era moleque, eu vou ter uma poupança Bamerindos. No fim, me tornei adulto, completei a maioridade e o Banco Bamerindos se fundiu com o Banco Real, depois o Banco Real foi vendido para o Banco Santander. Não estou fazendo propaganda aqui de bancos não, tá? Mas essa frase, o tempo passa, o tempo voa, é muito importante a gente sintonizar nela. Como que o tempo passa e o tempo voa, correto? E será que tudo fica numa boa? Às vezes, temos que lembrar que as oportunidades, ela nos bate a porta inúmeras vezes. Porém, poucos sabem aproveitar. E uma das coisas muito importantes para nós, nesse momento, é compreender a grandeza dos ensinos da doutrina espírita,
que ela está voltada unicamente com a concordância com as máximas morais de Jesus e seus ensinamentos. Não importa a doutrina religiosa que acreditamos, que viermos, que já fomos e que somos. O importante é saber por que crermos em Cristo. Por que a gente crê em Jesus? Por que a gente crê em Deus? Por que a gente crê nas suas obras? Por que a gente crê nas suas máximas? Por que a gente crê naquilo que Ele nos prometeu? E por que a gente crê na vida? Por que nós estamos crendo agora, nesse momento aqui, naquilo que eu estou vos falando? Havia um rapaz que sempre passava de moto em frente de uma casa espírita. E ele sempre dizia consigo mesmo: um dia eu vou parar e vou ali visitá-la. Ele achava muito bonito, vendo aquela quantidade de público e pessoas que frequentavam aquela casa espírita. Mas um belo dia ele exagerou na velocidade, sofreu um acidente e veio a óbito. Porém, a vontade dele, que sempre expressava esse desejo de visitar a casa em vida, não deixou de ser atendido. A espiritualidade e suas falanges, né, como a gente pode ver aqui, as falanges da enfermagem, dos médicos, dos socorristas, foram até ele, o socorreu e trouxe para uma comunicação mediúnica. Na sessão mediúnica, ele se manifestou em um médium. Ele, muito em prantos, ele reconhecia que ele deixou de aproveitar aquele momento ímpar, de vir aqui e estar ali naquela casa. E pôde só estar ali depois que desencarnou, ou seja, depois que morreu. Porém, amorosamente, a espiritualidade maior, os mentores daquela casa, o aconselhou, o acolheu, o orientou, o cuidou, transformando aquele momento de tristeza profunda em alívio e compreendendo o que Jesus representa para todos nós. Às vezes, a gente está avaliando da seguinte forma: nossa, ele desencarnou e não aproveitou. Mas quem somos nós para avaliar a circunstância da vida de cada um? E às vezes o tempo passa e o tempo voa. Você sabe qual é o nosso maior inimigo? É a palavra depois. Né? Depois eu faço. Depois eu dou um abraço. Depois eu ligo. Depois eu visito. O maior inimigo para nós neste momento é a palavra depois. Depois eu perdoo. Depois eu reconsidero. O depois pode não existir mais daqui a pouco. Porque a gente não sabe o tempo que temos ainda de permanecer vivos, encarnados. Temos que olhar para dentro de nós e refletirmos se é isso que realmente desejamos. O depois ou agora. Não existe tempo no mundo espiritual. O tempo somos nós que criamos. Mas existe o amanhã. Está existindo o agora.
Está existindo nesse momento. Mas lembre-se que quando nós colocamos a palavra depois eu faço, depois eu abraço o meu pai, depois eu visito a minha mãe, depois eu fico com o meu filho ou com a minha filha, depois eu procuro me cuidar e me mudar, pode ser tarde demais. Aí o tempo passa, o tempo voa, e nem a poupança Bamerinos continua numa boa. A palavra depois, ela enche os túmulos vazios. Muitos túmulos estão vazios e cheios da palavra depois. Então, meus irmãos, não percamos tempo para que quando temos algo importante a fazer, a cuidar, a proteger, a modificar, a transformar, a trabalhar para o bem e para si mesmo, agora. Segunda-feira eu começo exercício físico. Segunda-feira eu faço regime. Segunda-feira eu paro com meus vícios peculiares do tabagismo, do álcool. Chico Xavier tinha vários irmãos, né? E uma delas era uma irmã, mas não vou dizer o nome, né? Vamos falar o milagre, mas não vamos dizer o nome do santo. Ela adorava falar, mas não falava de coisas boas como eu aqui estou falando. Adorava falar dos outros. Queria saber da vida de alguém? Ela sabia. Hoje é um gênero de texto. Fofoca. Adorava fofocar. É um gênero contextual. É um texto. E ela falava, e um dia Chico Xavier chegou e falou para ela assim: irmã, você tem que parar com isso. Isso não é bom. Porque você fala de tudo, até das coisas ruins que os outros estão passando ou supostamente está fazendo. Não fale. Mas Chico, o que eu faço então? Emmanuel, mentor de Chico Xavier, mentor desta casa, ensinou a Chico o seguinte: que quando a gente está com raiva, com vontade de falar alguma coisa ou dizer algo que não devemos, colocamos água na boca e ficamos com aquela água até a vontade passar. E aí a vontade passa, você engole aquela água e a vida segue. Haroldo Dias Dutra, um palestrante espírita renovado, estudioso da doutrina, ele foi visitar essa irmã depois que Chico faleceu. E ao visitar ela contou essa história para ele. Aí ele olhou ali na porta assim da entrada assim, tinha uma faixa escrito assim: não fale da vida dos outros. E ele: mas por que você escreveu essa faixa e deixou ali? Ela falou: meu filho, só água na boca não servia. A gente tem que fazer grandes esforços para moralizar a nós mesmos e domar as nossas tendências instintivas negativas. Nós não estamos aqui para mudar o outro. A doutrina espírita, ela é abrangente, porém, o trabalho dela é individualizado a cada um de nós. O conhecimento doutrinário espírita é secular, voltado para as novas eras do futuro e do presente.
Porém, o Espiritismo, ele é individualizado a cada um de nós. Crer no Espiritismo é crer em se tornar uma pessoa melhor. Crer naquilo que ele está nos oferecendo é nos tornarmos uma pessoa mais convicta e crente. Kardec mesmo disse: não basta ter fé, temos que ter uma fé inabalável, que vai nos sustentar a nossa razão e a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Por que tem que ter fé? Por que tenho que crer nessas falanges? Por que eu tenho que crer nos santos? Por que eu tenho que crer em Deus? Por que eu devo crer? Já pararam para pensar? Porque é necessário e precisamos dessa fé. Porque esse mundo aqui é um mundo de dor, de sofrimento, de perda, de lágrimas, de tristeza, de provas e expiações. Se nós não tivermos uma fezinha, um candinho de fé, que nem Chicó falou no dia que o diabo já estava levando ele para o inferno: valei-me Nossa Senhora, advogada nossa. E a Mãe Maria apareceu, advogando em favor dele. Porque sem essa fé, nós não vamos conseguir sintonizar com um bem maior. Sem essa fé inabalável, a gente não consegue superar as dificuldades que a vida nos impõe. Deus nos igualou de duas formas. Nós somos iguais perante Deus de duas maneiras. A primeira pela dor, porque a mesma dor de dente que eu sinto, o japonês, o chinês, o americano sente. Não é verdade? Quem aqui nunca sentiu dor de dente, principalmente no nascer do siso? Tirando os jovens, ou quando está cariado? É uma dor insuportável, não é? Isso não nos iguala? A mesma dor de cabeça faz com que o polícia e o ladrão sintam do mesmo jeito? Que o julgador e o julgado também? Que o alto e o baixo sinta? Que o branco e o preto? Que o jovem e o velho? São as mesmas dores. A outra pela morte. Todos nós vamos morrer um dia. Mas quando? Nós não sabemos. Porque ainda não foi dado esse direito. Mas não podemos deixar para depois o que podemos fazer agora, que é o bem melhor para nós mesmos. Eu não posso fazer para você esse bem, a não ser você mesmo. Eu não posso fazer esse bem a você se não for você mesma. Mas posso desejar todo o bem a você, a vocês, a vocês. Como a mim mesmo. Esse bem tem que começar por nós. Se cada coração se iluminar no bem, esse bem vai expandindo. E o socorro de nossas preces, de nossas orações, em prol de nossas necessidades, serão bem mais rápidos e atendidos. Isso chama-se sintonia. E eu vou falar uma coisa, não importa aonde estejam. Um dia eu estava impedido de vir na casa de oração, devido às circunstâncias da minha profissão.
E eu fui deixado próximo à Igreja Perpétua do Socorro, né? Padroeira nossa, Campo Grande. E eu adentrei lá dentro e fiz uma oração sincera, orando pela imagem da Virgem. Eita, que milagre! Fui rapidamente atendido. Porque a fé é que encara face a face todos os problemas e as dificuldades com razão séria e verdadeira. O Espiritismo nos permite isso. Assim como um dia eu estava fazendo uma corrida de aplicativo, adentrou uma moça linda, com um traje da religião afrodescendente, conhecida como candomblé. O perfume exalava. Ela ia fazer uma festa à entidade Xangô. Eu olhei assim e falei, nossa, que lindo! E ela, você não é evangélico? Eu falei, não. Sou cidadão do mundo. Eu sou apenas cristão e espírita. Eu admirei a beleza daquela jovem. Aí ela foi me explicando os fundamentos de sua religião, de sua religiosidade. E ela dizia que ela tinha dentro da função daquele local o cuidar da entidade. O nome de EQED. E era uma pessoa tão boa. Exalava uma alma tão radiante. E ela estava convicta de sua crença, de sua particularidade. Você vê? E eu admiravelmente agradeci e ela generosamente me abençoou. Deus é um só e a espiritualidade está em todo lugar. Assim também, eu conheci uma pessoa incrível que já foi embora, evangélica, participante da Igreja Videira, onde tem como trabalho chamado células, ou seja, são pontos de trabalhos em determinados lugares. Eles fazem um trabalho todas as quarta-feiras no lixão, numa comunidade que fica lá no lixão. Que comoção, que emoção. De coração, Jesus ali estava. Mulheres abnegadas e dedicadas ao bem, cuidando daquelas crianças, levando a palavra e a oração. Que convicção. Pude participar. E logo que eu desci do carro, uma criancinha veio, me abraçou, subiu no meu colo. E já pediu para ficar no meu colo. E o pessoal ficou me olhando. Eu falei, a energia, né? Antes as crianças corriam de mim por causa da minha atitude, do meu comportamento dentro da minha instituição. Hoje elas me abraçam. Sintonia, mudança, vibração. Participamos, brincamos, cuidamos, falaram da palavra, os métodos religiosos pedagógicos. E a gente via que aquela sintonia pérfida do odor que se exalava, mudava. Cheiro de rosas e perfumes exalavam ali. Olha que interessante. Quanto cuidado, quanto amor. Isso Jesus nos proporciona através da fé. Uma fé inabalável. Se deseja verdadeiramente mudanças, não temos que temer
Porque a palavra não temas é muito mais falada no Evangelho do que a palavra creia. Mas por que isso? Porque ainda somos crianças no liminar das eras. Somos infantis espiritualmente. Somos espíritos carregados ainda de muitas coisas difíceis. Mas é hora de mudanças. Não deixemos para depois. O planeta está se transformando. As eras, os tempos estão sendo acometidos de grandes solavancos. Anteontem tinha um ditador no poder e depois já não tinha mais. Hoje as mudanças e os paradigmas são quebrados, são modificados rapidamente. Não deixe para depois abraçar o seu filho, ou o seu filho abraçar o seu pai. Não deixe para depois visitar aquele irmão ou aquela irmã que por um motivo ou outro se distanciaram. Não deixe para depois de agradar a mãe e agradecer por tudo que ela nos representou. Não deixe para depois o que vocês podem fazer agora, que é agradecer o Senhor por estar aqui. Muitos deixam para depois atitudes tão singelas e simples do dia a dia, que é respeitar, valorizar, crer e acreditar, para se apegar às vezes ao celular, às páginas do Facebook, do Instagram, das redes sociais. Deixa para depois o olhar no olhar do outro. Deixa para depois o dizer eu te amo. Deixa para depois eu te perdoo. Deixa para depois eu reconheço que eu preciso de ti, Senhor. Restaure o meu altar, que já quebrei há muito tempo. Porque a fé em ti me basta. Não deixe para depois de ter essa fé. Porque o depois acaba. E o hoje não será mais hoje, será o amanhã. Isso é muito sério. Que assim seja. Muito obrigada.